Amigos do Mosaico, nós recebemos hoje na nossa pracinha Maura Palumbo. E como vocês podem perceber pelo nome, Maura Palumbo não é judia e, a despeito de não ser judia, ela já escreveu 2 livros sobre o Holocausto. Um deles, inclusive, ganhou o Prêmio Internacional de Literatura. Eu acho que se vocês estivessem no meu lugar, Maura, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. O que faz alguém que nasce quase 20 anos depois do fim do Holocausto e que não tem uma conexão direta se interessar por esse assunto? Eu acredito que todos nós temos uma conexão com esse fato, com esse período, porque todos somos humanos. O massacre que houve não diz respeito a um povo. Eu acho que ele se expandiu, até porque ele se tornou uma guerra mundial. Então, a gente não tem como não ser tocado, não ser atingido, não ser envolvido por esse problema. Então, a partir do momento que eu comecei a ler, que foi uma paixão, né? Desde pequena, a gente foi muito incentivado pela minha família a ler muito. O Diário de Anne Frank talvez tenha sido um grande impulsionador para eu despertar para essa paixão que eu tenho sobre esse período histórico. E principalmente, claro, pelo lado do judeu dentro desse contexto, né, tão caótico. E eu acho que isso realmente me levou a criar uma história dentro da história, né, depois de muitos anos de pesquisa. Então, o Diário de Anne Frank mexeu com você quando você leu? Completamente, aos 14 anos. Aos 14 anos. E aí isso ficou guardado esperando uma oportunidade de se transformar em livro. Você era advogada e não sabia que você era escritora? Eu acho que a paixão da escrita surgiu muito cedo, na mesma época em que eu lia, eu sentia necessidade de escrever. Era uma coisa meio que simultâneo. Eu lia alguma coisa, eu me interessava por aquilo e lia e comecei a escrever contos. Muitas crônicas, muito contos. E de repente a ideia de fazer um romance tinha que ser baseado numa coisa que me fascinasse muito, que me mexesse muito comigo. E realmente o período do Holocausto é essa fase, né? Então, O Perfume das Tulipas é o livro que ganhou o Prêmio Internacional de Literatura. Claramente aqui nós temos a cerca de Auschwitz, numa montagem com tulipas tiradas da Holanda. Que história é essa? Perfume das Tulipas já começa pelo título. Tulipas não têm perfume. Ahá! Opa! As tulipas não têm perfume. E elas são reconhecidas pelas cores, pela beleza da flor, mas não pela fragrância, pelo perfume. E o pai da protagonista é holandês, que migra para a Alemanha, e ele conserva esse canteiro das tulipas. E lá é onde ele se comunica com Deus. E ele sente esse aroma, ele sente o perfume. Então, esse encantamento do livro busca essa fragrância. Em que momento o personagem e o leitor vai sentir esse perfume das tulipas? Quando você escreveu esse livro, você certamente queria mais do que simplesmente contar uma história. Uhum. Qual é a mensagem que, quando eu chegar na última página, o que eu vou guardar para mim? Eu acho que a gente tem que estar atento ao que acontece à nossa volta, né? E a transformação que isso pode causar, material, moral, política, intelectual, espiritual. Então, de repente, um poder, que eu não vou falar político, eu vou falar que o poder que regeu essa época não se limitava a um poder político, ele era um poder de um serial killer, né? de uma matança em larga escala. Sim. Então, isso não se define, para mim, como política, não se define. E, de repente, se parece que você houve um esvaziamento da pessoa, né? Um poder que esvaziou. Eu esvaziei aquele cidadão para ele se tornar manipulável. Aí que está o perigo, né? A gente estar propenso a fazer coisas que não aconteceria normalmente. A perda material, pessoas virarem cadáveres,
a moral, né? Pessoas razoáveis, normais, se virarem criminosos. Como é que essa transformação acontece? Sim. Em que momento ela vai acontecer? E eu acho que fica aqui isso, o Perfume das Tulipas é essa transformação, né, que um poder assassino pode provocar numa nação e no mundo, né? E no mundo. Aparentemente, ganhar um prêmio, escrever 2 livros não foi suficiente. E você já está no 3º. Já. Ele tem alguma ligação com o Perfume das Tulipas? Sim, Entre os Canteiros é a última parte do Perfume das Tulipas. É pós-guerra, é entre os canteiros, né? É o que ficou, esse canteiro de obra, essa coisa destruída, essa coisa mal estruturada, esses escombros que ficaram, né? Escombro pessoal e físico, né? Todos estavam destruídos. É dessa destruição que eu vou cuidar nessa segunda parte, como é essa reconstrução, principalmente, claro, do povo judeu. Bom, como a gente volta e meia diz, livros, documentários, filmes a respeito do Holocausto têm, na nossa opinião, a grande finalidade de tentar fazer com que a humanidade não se esqueça dessa desgraça e não cometa outras, que infelizmente estão aí para a gente elencar. Maura, muito obrigado por nos dar a oportunidade de conversar alguns Muito obrigado, foi minutos. um prazer. Perfume das Tulipas é o livro premiado. O primeiro livro... Não, é o segundo, Auschwitz. O primeiro é o Perfume. Pronto, me derrubou aqui. Então, esse é o primeiro? O Perfume é o primeiro. Com esse você ganhou o primeiro prêmio? Esse. Muito bem. E esse aqui, é o segundo. Auschwitz Prisioneiro 186-650, que conta a história de um personagem específico. E agora vem um terceiro que já tem nome? Entre os Canteiros. Vai se chamar Entre os Canteiros. Isso. E não está pronto ainda? Não, ainda não está pronto. Tá. Então, bom, enquanto vocês aguardam Entre os Canteiros, vocês podem ficar ou com o Perfume das Tulipas ou com Auschwitz, o Prisioneiro 1886650. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O Mosaico volta já já.